Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Mais uma segunda-feira. Estamos aqui, Madrugada Astral. Eu sou a Adriana Borges, sou parapsicóloga, hipnoterapeuta, trabalho com programação e reprogramação mental, trabalho com ferramentas para te ajudar a liberar as emoções, sentimentos que estão impedindo você de ser feliz. Olha só, gente, que sensacional isso. No último programa, a gente começou a falar de programações mentais que estão relacionados aí à nossa vida, nosso cotidiano. Você se conhece de verdade? Você sabe o que está impedindo você? Que informações que tem na sua mente que você ainda não descobriu, que pode estar impedindo ou atrapalhando? Eu falo assim, gente, que não existe certo e errado. A gente tem que entender quais as informações atrapalhadas que podem estar no nosso subconsciente, que podem estar impedindo você de atingir um determinado objetivo. Se a gente é movido por alegria, satisfação, prazer e felicidade, e a gente não está atingindo esse resultado, eu entendo o seguinte: independente de qualquer religião, independente daquilo que você acredita, já avisando, eu não sigo uma religião específica, eu acho que a gente tem que absorver o melhor de cada uma delas e entender que você, independente de qualquer coisa, nasceu aqui com 3 programações naturais: ser livre, sadio e feliz. E aí, tá sendo? Te pergunto essa segunda-feira, o que está te incomodando? De 0 a 10, como está a tua vida? Qual setor da tua vida não está tão legal assim? Qual setor que está bom? Né? Será que dá para a gente mudar isso? Será que dá para a gente ter uma visão diferente sobre isso? Eu sempre acredito que dá para a gente melhorar cada vez mais. É lógico, lembrando, né, que você é corpo, mente e espírito, e lembrando que a mente é o fator mais determinante, nós somos uma trindade, gente. O que tem aí na sua mente que está atrapalhando você de evoluir, crescer e melhorar? Se você não está evoluindo, se você não está tendo as trocas que você gostaria de ter, né? Porque a gente tem uma lei chamada lei da vibração. Tudo tem que ter o ir e vir, né? Será que, como é que está o teu relacionamento com os colegas de trabalho? Como é que está o teu relacionamento com as pessoas da sua família? Como é que estão as tuas conquistas, teus objetivos? Está fazendo planejamento? Está colocando aí metas para curto, médio e longo prazo? É importantíssimo. Coloca metas até 3 meses, depois 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Para sua mente entender que você tem coisas a cumprir, que tem coisas que você deseja muito, aí você entender que a vida está lá ainda, lá na frente tem um monte de coisa que você quer realizar, e a mente entender que você tem coisas para executar. Para quê? Para se sentir feliz, para não cair aí num processo aí de rotina, de cansaço, de coisas que possam te desanimar e te tirar a tua empolgação. E no último programa, a gente estava falando das personalidades, gente. Quem perdeu, tem o Madrugada Astral lá no YouTube, tá? Que eu estou detalhando e falando mais sobre isso. Quem quiser assistir outros programas, tem no YouTube o Madrugada Astral com os comunicadores. Então, esse é o Madrugada Astral, onde eu falo sobre programação e reprogramação mental toda segunda-feira, a partir das 6h30, gente, das 6h30 às 6h55, eu trazendo assuntos aqui que possam ajudar a clarear sua mente, a identificar. Então, eu estava falando semana passada sobre informações que tem na nossa mente. Então, a gente tem programações que todo ser humano possui, que alguns grupos possuem, que você unicamente possui. Então, na semana passada, eu fui falando sobre isso. Então, acho que é interessante se você voltar lá e assistir também. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre as nossas programações individuais, tá? As programações que são universais, elas não são reprogramáveis. As de grupo, elas têm dificuldade de mudança, mas a gente consegue mexer em alguma coisa. E as individuais são só suas. Gente, olha que delícia. Vou contar baixinho aqui. São reprogramáveis. Olha só que sensacional isso. Adriana, o que é isso? Como é que funciona? Tudo começa ali na vida intrauterina, né? Apesar da gente ter as informações que a gente traz no mínimo de 4 gerações, a gente consegue trabalhar muita coisa a partir da vida intrauterina. Você sabia que já existe subconsciente mais ou menos 48 horas pós-concepção? Não? Então, saiba agora. Então, tudo que a mãe pensa, sente, passa, vivencia, imagem positiva ou negativa de homem, de mulher, de família, de filhos,
ela passa telepaticamente para você nesse processo gestacional. E tá aí informações muito importantes que podem estar mexendo com você e você não sabia. Então, dependendo do que a mãe passou, vivenciou nessa gestação, você trouxe no teu inconsciente. Ah, Adriana, nasci normal, perfeito e tá tudo bem. Ah, mas eu não consigo me relacionar. Ah, mas eu não consigo ter filhos. Ah, mas eu não consigo, eu tenho problemas com amizade. Ah, eu tenho problema profissional. Ah, enfim. Você se sente merecedor? Lembre-se que tudo na vida é pai e mãe. E aí você consegue atingir resultados desmistificando, lembrando. Para você ter uma ideia, eu fiz bastante esse ano, desculpa, a gente tá em 2025, hoje fiz bastante em 2024, ainda estou me acostumando, viu, gente? Bastante reprogramação de pessoas com mais de 30, 40 anos de idade que ainda se sentiam presas no cordão umbilical com o pai e com a mãe. Será que nesse é seu caso? Tá, não estou falando fisicamente não, gente. A gente está falando emocional. Às vezes, de repente, você criou ali uma expectativa, alguma coisa nesse sentido, não conseguiu se desprender. E aí a sua vida não está andando como você gostaria. Então, se sentir merecedor, se você não teve a oportunidade de se sentir abençoado pelo pai e pela mãe, dá para fazer isso com hipnose, dá para fazer com PNL, dá para reprogramar sua mente nesse sentido. E é muito legal. E tem gente que tem resultados bem rápidos quando faz esse processo. Então, dá para a gente fazer muita coisa aí. E aí, eu vou falar um pouquinho mais das personalidades, tá? Eu comentei semana passada, vou revisar isso só para ficar um pouquinho mais fácil. Existe uma expectativa do subconsciente, né? Que foi um estudo feito pelo sistema que eu me formei, onde antigamente era normal ter vários filhos. E hoje está cada vez mais o quê? Afunilando isso, né? Tem gente que está tendo 2 filhos, 1 filho, 0 filho. Eu tenho pet, que eu já falei. Tenho 2 gatinhos, gente. Então, eu já entendi quais as informações que eu recebi nesse sentido. Eu entendi por que eu não tive aquele desejo, aquela vontade de ter filhos. Então, isso ficou muito claro para mim, ficou tranquilo. E eu já ajudo quem quer ter, né? Então, tem esse sentido. Então, às vezes, fisicamente, a pessoa não tem nada e ela tem dificuldade de engravidar. Então, primeiro, essa expectativa de 4 filhos é a expectativa do subconsciente. Ele deseja e espera que essa pessoa gere pelo menos 4. E aí, quando uma mãe gera menos que 4 filhos, o que a gente subentende? Que existe uma imagem negativa de filhos, tá? E às vezes a pessoa quer gerar conscientemente, mas o subconsciente dela tá nessa programação. E aí uma das coisas que a gente pode trabalhar nesse sentido, tá? Desses 4, existe uma outra expectativa de uma ordem, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Por quê? Durante muito tempo, a sobrevivência ela foi responsabilidade do homem, tá? Então, o subconsciente ainda existe essa expectativa de vir primeiro um homem para depois uma mulher, tá? Então, quando nasce de um sexo, entre aspas, fora dessa ordem esperada, a gente pode dizer que veio de um sexo e foi esperado de outro, tá? E existem influências nesse sentido, tá? Então, isso é bem interessante da gente conhecer também. E aí, de repente, você, rapaz que está me ouvindo, namora aquela moça, todo feliz com a moça e casa com a moça, e a moça não gosta de fazer nada em casa. Será que ela é uma mulher esperada homem? E aí, ela gostar mais de atividades fora de casa do que dentro de casa, tá? Entender esses contextos, entender essas coisas que acontecem, às vezes, num relacionamento ou em alguma outra situação. Tudo isso é bem importante e ajuda a gente. Ajuda você a se entender e ajuda a você a fazer mudanças caso você queira, tá? Dá pra gente poder trabalhar isso também. E desses 4, existe essa expectativa e existe o tipo de personalidade. Todo primeiro filho, toda primeira filha, mesmo pai, mesma mãe, nós chamamos de pragmáticos. Existe o pragmático filho único, que ele vai ter características diferenciadas. Ah, Adriano, eu tenho vários irmãos, mas do meu pai e da minha mãe só sou eu, tá? Então, você é um pragmático filho único. Ou pragmática filha única, tá? Então, tem essas informações que a gente consegue identificar também, tá? E a gente consegue analisar o teu tipo de personalidade.
Vou falar de novo um pouquinho, eu falei no programa passado, mas eu repeti um pouquinho nesse sentido. Todo primeira filha é pragmático. Por quê? O primeiro filho tem um elo mental telepático com a mãe, a primeira filha tem um elo mental telepático com o pai. Tem nada a ver com gostar, tá, gente? O elo existe, independente de qualquer coisa. Características dos pragmáticos: prático, funcional, material, objetivo, racional, utilitarista. Você dá um presente pro pragmático, ele olha e fala assim: tá, tem utilidade? Beleza. Aí ele vê valor naquilo. Se ele não vê utilidade, não interessa muito. É mais decidido, é mais executivo, é exigente, não se permite errar, é uma pessoa crítica. Sabe aquelas pessoas assim, você mostra uma coisa super bonita para ele, nossa, um quadro lindo, aí ele vai lá e vê um defeito no quadro. Então o pragmático ele tem um hábito de ver primeiro o defeito do que as qualidades, tá? Normalmente ele é controlador, centralizador, responsável, preocupado, precipitado, né? Desconfiado, cauteloso, confia depois de conhecer bem a pessoa. Se perder a confiança, dificilmente recupera. Ele é mais frio, mais calculista, no sentido de: o que eu ganho com isso? Tem dificuldade de expressar sentimentos. Pragmático, ele tem mais facilidade de dar um presente do que falar que gosta. Parece mais distante, mais frio, mais duro. Ele não é aquele carente, assim, no sentido afetivo, sabe? Ele gosta e prefere mais mandar do que receber ordens. Todo pedido para ele é uma ordem. Então, se você der algo para o pragmático fazer, para ele é uma ordem. Vai ter que saber falar, tá, gente? Vem falar com o pragmático assim: ó, faz isso agora. Ou você fala: você pode fazer isso para mim? Quer ganhar o pragmático, gente? Dá sugestões, não dê ordem. Aí você vai perceber isso. Coisas que ele valoriza: a independência, ele tem necessidade de autonomia, ele valoriza o tempo, o dinheiro, o conforto, a utilidade, a posse. São pessoas que ela prefere dar, pede uma coisa emprestada pragmático. Se ele te emprestar, é porque ele já desencanou daquilo. Por quê? Porque se ele ficar preocupado que ele emprestou alguma coisa, vai incomodar muito. Ele é justo para si e para as outras pessoas, e o que de fora normalmente vem interessa. Só que assim, no interesse de melhorar, não que ele se preocupe. O pragmático normalmente ele executa uma tarefa e pronto, já era. Na cabeça dele, ele fez o melhor e pronto, acabou. Gente, o idealista é muito interessante. O idealista tem muito mais características. O idealista é o que não é o primeiro, nem a primeira. É o que vem fora dessa regra. Ele normalmente ele não tem esse elo mental telepático. Isso pode. Aqui tudo que eu tô falando é tendência, tá, gente? Nada aqui no sistema é regra. Foram pesquisas que foram feitas e levantadas em cima disso. Ah, Adriana, eu não sou pragmático. Eu sou o primeiro, mas não sou assim. Ninguém é, né, 100% nada. Mas quando a gente mas o ideal é que você se identifique muito com a personalidade. Por quê? Porque senão você se perde no contexto familiar. Você não sabe exatamente quem você é. E às vezes acontece coisas, por exemplo, às vezes o pragmático teve coisas que ameaçou o pragmatismo dele. Exemplo, dificuldade na gestação, dificuldade no parto, educação muito rígida e dificuldades financeiras, elas acabam achatando esse pragmatismo. E aí, por exemplo, uma pessoa que teve dificuldade financeira e não soube pragmático, vocês terem uma ideia, é a personalidade que costuma ter mais facilidade para ganhar dinheiro. Se você é um pragmático e não está ganhando dinheiro, gente, tem alguma coisa errada aí. Como é que estão suas características? O que foi que aconteceu que está te atrapalhando? Então, é interessante observar sobre isso para poder fazer mudança também, tá? E você precisa se reconhecer dentro do seu contexto, porque o seu contexto familiar é aquele, não vai mudar nunca. E você sempre vai ser o primeiro ou a primeira, essa ordem, esse contexto é muito importante sobre isso, tá? Então, aqui a gente fala de tendências, tá? Mas, se você não está se identificando, precisa entender o que aconteceu no seu contexto familiar para a gente poder fazer essas mudanças. Essas são extremamente importantes. E se você é um idealista, mas também tem direito de ganhar dinheiro, você pode se tornar mais um idealista voltado para esse pragmatismo. Você não precisa ser exatamente um pragmático, mas dá para você se caracterizar um idealista bem-sucedido, que a gente fala, tá? Então, o idealista ele não é nem o primeiro nem a primeira, é fora dessa regra, e ele não tem esse elo mental telepático. Então, ele vai ter uma tendência, que sempre são tendências, um sentimento natural de rejeição, de não aceitação, ele é mais carente, mais inseguro, mais romântico, mais sonhador, mais idealizador, inconformado com o mundo real. Sabe aquelas pessoas que, o mundo poderia ser assim, assim, assado e tal. Até lembrei de uma prima agora,
que ela fala que o mundo é cruel, que deveria ser tudo, que ela é artista, e ela deveria ser tudo muito mais idealizado, sonhado, né? Enfim, ele é inconformado com o mundo real, mas ele deseja aquele perfeito para todos. Pensa muito nas outras pessoas, tem uma necessidade maior de aprovação, de ser aceito, de ser valorizado. Pode ser mais voltado para a filosofia, religião, ideologias. Valoriza menos os bens materiais, né? Que eu não gosto de dinheiro, não. Né, Uri? A gente gosta de dinheiro, não gosta? Eu também acho. Enfim, é que é mais ser do que ter, entendeu? É muito importante, claro, o bem material, mas no sentido da gente valorizar mais as situações do que exatamente o material financeiro. Às vezes tem a sensação de não ser amado, é mais sensível, é mais emotivo, subjetivo, quer tanto agradar que às vezes ele se deixa explorar, tem dificuldade de dizer não para as pessoas, é perfeccionista, tem medo de errar, às vezes é indeciso, é inconsistente, é inconstante, pode desistir com facilidade, detesta a rotina. Gente, por que eu amo meu trabalho? Minha rotina é zero, zero, zero. Então, e mesmo que eu faça o mesmo trabalho, eu faço pessoas diferentes, entendeu? Então, nunca vou saber o que é rotina nisso que eu faço. Pode deixar tudo para a última hora. Apresenta estado de ânimo instável. Pode ter muito pena dos outros, pessoas, animais e plantas. É uma pessoa que perdoa e desculpa e compreende, acredita com facilidade. Às vezes é ingênuo. Quer ser amigo de todo mundo. Tem medo de não ser aceito. Se deixar pagar a conta dos amigos, porque isso proporciona prazer. Mas fica extremamente desapontado quando precisa de ajuda e não tem ninguém para ajudar. Ajuda, 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 a hora que você mais precisa, não é? Aí você fala, caramba, eu ajudei fulano, ciclano, agora cadê? Não tem. Ele é um artista nato, é sensível, é criativo, quer mudar o mundo, sofre pelo problema dos outros, vive mais no mundo das ideias, é mais sonhador, costuma ter imaginação mais intensa, pensa, 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 fala e não faz o que diz. Isso acontece com alguns pragmáticos, gente. Tem dificuldade de agir, de pôr em prática e fazer, então pode procrastinar sim. É muito mais otimista e empolgado quando ele está positivo. Nossa, quando gosta de uma coisa, gente, vou até contar aqui um segredo para vocês. Tem gente que fala assim, agora você não mais fala de tal coisa? Quando eu conheço uma coisa, quando eu gosto muito de alguma coisa, eu fico querendo que as pessoas que eu gosto gostem também. Não que eu force nada, mas eu vou lá, isso aqui é bom, isso aqui é bom. E aí eu fico lembrando de várias histórias. É que assim, o que eu desejo para mim, que eu vejo que é bom para mim, eu fico querendo para as pessoas que estão próximas de mim. E aí a gente fica parecendo até que é meio chato, né? Mas, enfim, alguns escutam, aqueles que escutam falam assim, ai, você tinha razão. Principalmente se for coisa terapêutica, gente, porque o tanto que eu gosto de coisa desse sentido, de técnica, de coisa que melhora a vida. Ao longo desses anos eu já conheci diversos tipos de terapia e é muito interessante. E quando eu vejo o resultado, eu quero para as pessoas que eu gosto. Então eu sou essa, tá? Que mais? Acredita que os seus objetivos serão alcançados, né? Então isso, quando ele está bem empolgado, ele fica muito nessa energia, né? Às vezes é mais amarrado, mais lento, é cooperativo, democrático, apaixonado, é, é instável, ora agrada, ora agride, então tem esses altos e baixos, é observador subjetivo e ele pinta a situação conforme seus sentimentos e é muito detalhista. Esse é o idealista, gente. Aí eu te falo, qual é como se diz, a personalidade perfeita? Nenhuma, o equilíbrio entre uma e outra. Isso que é interessante a gente saber, tá? E aí depois a gente tem as questões relacionadas também, rejeição de sexo, que eu espero que dê tempo de falar, tá? Então a gente tem mulher esperada homem e tem homem esperado mulher. A gente tem a mulher esperada mulher e tem o homem esperado homem. E tudo isso traz características. Lembrando, analisa aí. Gente, o que eu fui esperado? Se eu sou o primeiro, o ideal, entre aspas, o subconsciente espera um homem. Aí nasceu uma mulher, a mulher esperada homem. Se você vem depois de uma mulher, é um homem esperado. Né? Se vem um homem depois de uma mulher, é um homem esperado mulher. Então, existe uma alternância, tá? Mas isso, quando você passa em sessão, eu consigo te ajudar a identificar, tá? Então, a mulher esperada homem, ela vai ser uma mulher que tem destaque na força física, pode ter mais pelos, pode gostar de cabelo curto, pode gostar mais de calça do que de saia.
ela pode ser uma mulher mais forte, ela pode não gosta de se sentir presa dentro de casa, pode ser boa motorista, pode defender seus direitos, tem necessidade de profissões de sucesso e liderança, mas ela pode ser ansiosa, pode ser insegura nos relacionamentos, pode ser insegura no seu papel feminino, tem dificuldade de dar e receber carinho. E às vezes tem mulheres que ela é tão esperada ao homem, ela não consegue nem se reconhecer, nem se olhar no próprio espelho. Ela tem dificuldade de olhar o próprio corpo. Então, são coisas que acontecem nesse sentido, tá? Existe o homem esperado menina, quando tem dois ou três homens e vem mais um homem. Mas assim, se já veio um homem e depois vem outro homem, esse outro homem já é esperado menina, tá? Então, pode ter tendências aí de ter pele sedosa, de ter musculatura frágil, né? Pode ter barba rala, pode... Sabe esses metrosexuais? Hoje é uma palavra que a gente não ouve tanto, né? Mas eu já ouvi bastante. Aquele cara que gosta de se arrumar, se enfeitar, cabelinho na régua, tal, entendeu? Não é, chega a ser extremamente, mas é metrosexual, tá? Então, ele pode ser sim um homem esperado mulher. Pode ser inseguro nessa parte econômica, pode ter facilidade em desempenhar tarefas de casa, então ter voz aguda, né? Na parte emocional, ele pode se envolver muito com o artístico, ter intuição e imaginação elevada, pode ter comprometimento com a mãe. Na parte sexual, né? Até a própria masturbação, gosto acentuado por formas femininas. Gente, já peguei casos que a pessoa tinha vício em parte pornográfica, pode ter mais amizades com mulheres, e tudo pode ter a ver com isso, tá? E dá pra gente trabalhar e melhorar, entendeu? Por quê? E homens esperados mulheres, eles podem ter uma tendência muito grande à traição. Por quê? Porque na cabeça deles existe uma dúvida se realmente funciona. Não estou protegendo ninguém, não, tá, gente? Eu estou só colocando aqui, porque quando você se questiona e quer saber o motivo, a gente consegue identificar dentro da sua análise, tá? A partir do momento que você tem acesso à informação, parou, hein? Olha só, hein? Vem com graça, não. Então pode existir uma programação de culpa quando você nasce de um sexo e é esperado de outro. Mas existe também aquele sexo que, se você nasceu naquele que foi esperado, também tem características. Um homem esperado menino, por exemplo, é muito desejado. Tem famílias que às vezes, né, fica ali. Tem 3 mulheres, 4, não, vamos tentar mais uma só para agora vir um homem, vai, por exemplo. E aí, quem escolhe o sexo do bebê é o inconsciente da mulher, tá? Então, precisa prestar atenção nisso de acordo com aquilo que ela está vivenciando. O homem muito esperado, o homem, ele pode ser insaciável na área sexual. Então, ele quer ter a programação dele subconsciente de que, tipo assim, olha, vocês não esperavam um homem? Cheguei! Então, ele precisa mostrar que ele é um macho alfa ali, naquele sentido. Ou ele pode também ser muito bondoso se ele vir como esperança da família. Então, ele vai ser aquele cara que cuida muito do pai, da mãe, esposa, filhos, entendeu? Então, tem a ver com isso também. E, por último, a mulher esperada menina. É muito esperada a menina quando o casal já tem 2 ou 3 meninos. Então, é uma característica que ela tem é de se sentir muito responsável. Sabe aquelas pessoas que parece que nunca cumpriu a missão, tem sempre aquela sensação de que tem que certificar que todo mundo está bem, sabe? Que ela se sente responsável pela felicidade da família e ela quer ser responsável por tudo, ela exagera na assistência para as outras pessoas, esquece dela. Então, pode ser uma mulher muito esperada mulher, tá? E às vezes elas são pessoas que às vezes nem se interessam às vezes em casar, de tanto que ela se envolveu nesse contexto familiar, e ela acaba levando muito sobre isso, tá? E aí, caso a caso, a gente tem que analisar caso de gêmeos, caso de quando a pessoa é adotada. Tem várias coisas que a gente entra tudo aqui. Adriana, já aconteceu. Eu fui adotada, não tenho informação nenhuma, mas analisa dentro do contexto que você foi criado. Tem várias coisas nesse sentido que a gente consegue identificar o que você está trazendo para a sua vida. Você identificar a sua personalidade, se é que você foi esperado, você consegue se entender no seu contexto familiar, no seu contexto de trabalho, em todos os contextos da sua vida. E dá para entender muito sobre você. Quer fazer sua análise? Quer passar comigo? Gente, ouvinte da Rádio Vibe Mundial, tem um horário especial das 10 às 15, online, com até 50% de desconto, tá bom? Então, aproveite essa oportunidade para você se melhorar. E, de novo, o nosso horário acabou rápido demais. Eu falo, né, gente? Sou tagarela. Bom, esse foi mais uma Madrugada Astral.
Já me segue na rede social? Ainda não? Como assim? Vai lá, Adriana Parapsicóloga tá no Instagram. Adriana Parapsicóloga, tudo junto. Me segue lá no Instagram, conversa comigo, tira suas dúvidas e a gente consegue esclarecer mais coisas para vocês, tá? Estarei aqui segunda-feira de novo, Madrugada Astral, 6h30 da manhã. Te espero lá. Um beijo, obrigada!